Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler inicialmente do versículo 12 ao 14. Depois a gente vai ler do versículo 20 até o versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo 11, inicialmente do versículo 12 ao 14, depois do 20 ao 26. Todos acharam? Amém. Amém. Então, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, pedimos perdão pelos nossos pecados, rogamos a ti que o Senhor venha sondar o nosso coração, se há em nós caminhos maus, que esses caminhos sejam tirados de nós e sejamos reconduzidos ao caminho eterno, que o Senhor possa ministrar essa palavra viva ao nosso coração e ela possa ficar impressa a fogo em nossos corações, de um modo vivo e especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesses dias, começando no domingo, nós estamos percorrendo a trilha do ensino sobre a fé. Nunca foi tão oportuno, foi tão importante nós voltarmos aos rudimentos da fé. Nós voltarmos aos ensinos acerca de fé. É necessário que nós nos enchamos com aquilo que o Senhor tem na sua santa palavra com relação à fé. Domingo passado nós falamos no texto de Mateus 17, também acerca de fé, quando Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um minúsculo grão de mostarda, nós podemos fazer maravilhas. Então, será que a nossa fé é pelo menos do tamanho de um grão de mostarda ou chega a ser menor? E eu pensava, meu Deus, que palavra eu trago hoje, mas o Espírito me conduziu a seguir na trilha deste ensino sobre fé. Esse episódio é mal compreendido por alguns. Como entender que um Deus de amor e de misericórdia possa condenar, possa amaldiçoar. A palavra é amaldiçoar, mas eu queria que você, para que não ficasse tão chocante para você, você trocasse a palavra amaldiçoar pela palavra condenar. O texto lido mostra Jesus com fome, indo buscar fruto em uma determinada figueira, mesmo sem ser tempo de figos. E isso é uma coisa que chama a atenção de muitos.
Jesus não sabia que não era tempo de figos, e ainda assim ele vai buscar frutos naquela figueira, e não encontrando frutos, apenas folhas, ele amaldiçoa a figueira, ele condena a figueira. E o propósito para o qual a figueira existe é ser frutífera. Eu queria chamar a atenção da igreja para o fato de que a figueira é uma das árvores símbolo de Israel. E esse episódio, embora tenha acontecido de forma literal, ele tem também um sentido parabólico, ele tem um sentido de ilustração para o ensino que Jesus queria ministrar. E qual o significado de tudo isso? Então, o fruto apreciável para Deus é a fé verdadeira. Que o Senhor, Ele quer encontrar essa fé em nós, em tempo e fora de tempo. E talvez você diga, olha, não é fácil demonstrar fé quando tudo à nossa volta fala o contrário, diz o contrário. Mas é isso que o Senhor quer encontrar em nós. Como eu disse, a figueira, ela é árvore símbolo de Israel, tanto nação quanto Israel espiritual de Deus, que é a igreja formada por judeus e gentios convertidos a Cristo. A fé é um fruto que precisa ser encontrado em nós, especialmente naquelas situações adversas. Quando tudo parece dizer não, a gente precisa se manter firme naquele que fez a promessa, e aquele que fez a promessa, ele é fiel. Amém? E quando eu trago esse ensino, eu quero dizer a você que esse ensino, ele me corta primeiro, essa palavra que é faca de dois gumes, espada viva de dois gumes, ela me corta primeiro, ela me ensina primeiro, para que eu possa ministrar a igreja. E eu digo, não é fácil nós manifestarmos fé, e fé é uma certeza das coisas que se esperam, quando tudo depõe contra a execução daquela palavra profética de Deus naquela situação. Muitas vezes nós somos assolados das mais diversas maneiras. E o Senhor diz, olha, na palavra dele, ele diz que sempre estará conosco, nunca nos deixará, jamais nos abandonará. E por que muitas vezes nós nos sentimos abandonados? Porque nós tiramos os olhos do foco da fé, da palavra viva de Deus, da promessa de Deus para nós. Então vamos continuar nesse pequeno estudo sobre fé. Aquela figueira secou até a raiz, do mesmo modo que tem muito crente seco, árido, estéril, porque não produz esse tipo de fruto que agrada ao Senhor. E é muito interessante porque o relato começa dizendo que Jesus teve fome. Jesus é Deus, é o Deus encarnado. Como entender um Deus com fome? Qual é o alimento que mata a fome de Deus? É a nossa fé. Porque quando nós cremos, nós estamos dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Vamos seguir. Será que teremos um triste fim daquela figueira? Deus continua com fome e continua vindo buscar fruto em sua figueira. A figueira que Jesus condenou só tinha folhas, ou seja, aparência, e Deus vê o coração, não o exterior dos homens. E a gente tem falado sobre isso aqui insistentemente. Deus não se impressiona com as nossas folhas. Deus não se impressiona com as nossas aparências. Muitas vezes é uma aparência exterior de piedade, mas na hora da dificuldade, na hora da agonia, na hora da adversidade, que Deus vem procurar esse fruto em nós, Ele não encontra. E eu sei que eu sou profundamente
humanamente deficiente ao ministrar essa palavra, mas eu sei que o Espírito, que é o mestre por excelência, ele há de comunicar o seu Espírito aquele ensino que o Senhor deseja ministrar. O povo de Deus tem vivido dias maus sobre a terra e reconhecidamente não é fácil ser frutíferos, sobretudo do ponto de vista da fé nesses dias. Contudo, o Senhor, Ele deseja que haja frutificação em sua figueira, e o fruto apreciável em dias maus é a fé. Essa semana eu pedi a uma amiga querida, uma irmã em Cristo, eu mencionei isso ontem. Essa irmã tem passado por um vale estreito há muitos anos, e eu nunca vi essa mulher de Deus reclamar, murmurar, se maldizer e dizer que Deus não está no controle da situação. Muito pelo contrário, ela está sempre dando palavras de encorajamento, atravessando um vale estreitíssimo de enfermidade do marido, e nós temos visto a glória de Deus naquela vida. E eu tenho dito que tenho me ressentido de grandes testemunhos de fé. Não testemunho quando as coisas estão resolvidas, quando as coisas, o fato está encerrado, nós recebemos a vitória, mas sobretudo a fé que precisa ser demonstrada naquela trajetória entre o momento em que nós clamamos ao Senhor, que nos acuda, que nos socorra nas situações, nos estreitos pelos quais passamos, e aquele momento onde a vitória é consumada. Há uma travessia, há uma trajetória. Eu tenho procurado focar muito nesse momento, colocar as minhas orações sempre voltadas para esse momento. Senhor, me conduz, segura na minha mão, me ajuda, Pai. Eu sei que sem o Senhor eu não vou conseguir completar a jornada. Eu sei que a vitória é proposta para mim lá na frente, a vitória é proposta para cada um de nós, mas entre o pedido e o recebimento da bênção há uma travessia, e é exatamente nessa travessia que nós precisamos focar. Pedir ao Senhor que nos socorra. Muitas vezes eu acompanhei algumas irmãs aqui com problemas seríssimos, com coisas que precisavam de uma interferência poderosa de Deus, mas Deus tem um tempo de ação nas nossas vidas. Enquanto Ele prepara a nossa bênção, Ele nos prepara. O tempo de travessia, o tempo que nós percorremos até que a nossa bênção chegue nas nossas mãos, é um tempo de trabalhar de Deus em nós. Eu sei que muitas mulheres de Deus que estão aqui nessa noite, alguns homens de Deus também, eu sei que muitas vezes nós estamos clamando, parece que nada vem, parece que a resposta não vem, mas eu quero ousar dizer a você nessa noite, a resposta virá. E que o Senhor possa fortalecer você até que essa vitória seja completada em nome de Jesus. O desejo de Deus, verdadeiramente, é tirar a esterilidade do nosso meio, nos fazer vitoriosos, mas falta o principal, fé. E a Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, deixasse que o Espírito ministrasse, porque eu sei que grandes coisas o Senhor está preparando para a sua vida em nome de Jesus. Nós temos aprendido que o mesmo Espírito que rege a fé para a salvação, Ele rege a fé para a vitória. Por que então confessamos uma fé viva, capaz de nos dar a certeza de que somos salvos, e não conseguimos confessar a mesma certeza para as nossas vitórias diárias? É uma pergunta que fica para reflexão. Eu acho interessante que muitas vezes nos cultos, nas reuniões, é feito um apelo para que uma pessoa receba Jesus como Senhor e Salvador, e essa pessoa de repente levanta-se, vem à frente e diz: olha, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. E no coração bate uma certeza muito grande de que aquela pessoa está salva, que aquela pessoa foi alcançada pela misericórdia de Deus.
Mas quando chega a hora de nós confessarmos as nossas vitórias, não sei o que vai acontecer, eu estou pensando, meu Deus, olha, essa situação está tão difícil, eu não vejo saída. Você tem que ver saída. Sua saída vem do alto, vem do céu. Sua saída vem de Deus. E ainda que nós não vejamos o mover de Deus, não sintamos o mover de Deus na situação, o Senhor está trabalhando para aqueles que nele esperam. E nós cremos nisso de todo o coração e temos certeza absoluta que aquela vitória que você espera há tanto tempo, ela virá, em nome de Jesus. Amém. O episódio lido, ele deixa algumas revelações para os que desejam experimentar uma fé de resultados. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que fé é um fruto que precisa ser encontrado em nós em tempo e fora de tempo. Repara o que diz o texto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia. Não era tempo de figos. A figueira estava no tempo de ter folhas apenas, mas Jesus ainda assim foi buscar. E ele usou aquela situação para ensinar, para ministrar uma preciosa lição aos seus discípulos. Quem crê verdadeiramente, crê apesar das circunstâncias. A gente viu que fé é uma certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem ainda, mas são fatos no reino espiritual. O que é um fato? É algo real. E é interessante que muitas vezes nós ouvimos determinados anúncios na TV. Por exemplo, vai passar um filme, vai passar uma novela, vai passar uma peça teatral e diz assim: olha, esse filme é baseado num fato real. Fato real. Não precisa dizer fato real. Se é um fato, é algo real, é algo concreto. Mas o texto diz de fatos que se não veem ainda do ponto de vista físico, do ponto de vista humano, mas já é um fato, já está aqui, preparado para descer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. O grande canteiro no qual a fé floresce é a situação adversa. Jesus queria ensinar essa lição aos discípulos. Aliás, não havia um só ato de Jesus que não tivesse um profundo sentido didático. Ele não perdia uma só oportunidade. Aqueles 3 anos foram 3 anos extremamente produtivos para ensinar aos seus discípulos e deixar para nós preciosas lições. A hora da fome de Deus é a hora da nossa prova, mas invariavelmente o Senhor só tem encontrado folhas, aparência exterior de piedade. A hora da prova é reveladora a respeito da nossa fidelidade ao Senhor. Na hora da prova, o servo tem 2 caminhos: ou ele se revolta contra Deus, ou ele se firma nas promessas, crendo absolutamente que o Senhor é poderoso para reverter aquela situação em bênçãos, em nome de Jesus. Segundo lugar, a segunda revelação do texto é que Jesus exercitou a palavra de autoridade para mostrar aos discípulos o poder da verdadeira fé. Versículos 14, 20 e 22 dizem o seguinte: então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. A palavra da fé, quando proferida, traz à existência aquilo que não existe. E olha que eu não estou falando de confissão de fé, aliás, de confissão de pensamento positivo, porque essa confissão de pensamento positivo, ela é baseada no nada. Mas a confissão de fé, ela é baseada nas firmes promessas do Senhor.
Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Olha, queridos, a condenação daquela figueira não foi um acidente ecológico provocado por um Deus caprichoso, mas uma aula prática sobre a funcionalidade da verdadeira fé. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu podes. Nós nos reunimos nas quintas-feiras e chamamos aquele culto das causas impossíveis. E a gente está sempre recebendo notícias, testemunhos de pessoas que alcançaram coisas que imaginavam absolutamente impossíveis. Mas quando nós atravessamos aquela porta, simbolicamente nós dizemos: Senhor, eu creio que Tu podes. Eu não estou vendo nada, mas eu creio que Tu podes. Eu creio que o Senhor há de fazer maravilhas nessa situação, em nome de Jesus. Veja o que diz o versículo 22. Jesus diz: tende fé em Deus. Eu queria fazer um parêntese aqui. Muitas vezes nós lemos a palavra, lemos tantas vezes. Às vezes a palavra está até muito marcada, mas nós olhamos e não vemos. Olhar é diferente de enxergar. E nós precisamos aprender a olhar e ver. Porque às vezes uma vírgula mal colocada por nós, um S retirado da palavra, muda o sentido. Leia 100 vezes um versículo, se for preciso, um texto, se for necessário, até que a palavra seja plasmada em seu coração de tal maneira que você diga assim: olha, Senhor, essa palavra ninguém tira de mim, porque é promessa de Deus, e promessa de Deus se cumpre. Amém? Amém. Esquecemos que Deus não dá aula teórica, só prática. Jesus não está falando aqui de uma fé árida, teórica, teológica, mas de algo vivo, experimental. Crer por crer, até os demônios creem e tremem. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que na parábola da figueira estéril, em Lucas 13, o viticultor, Jesus, pediu mais uma chance para aquela figueira, ao dono da vinha. Ele iria escavar ao redor e colocar estrume para que ela se tornasse frutífera. Mas visto que ela não correspondeu ao seu cuidado, é o próprio viticultor que condena a figueira improdutiva. Atentemos, pois, para a bondade e para a severidade de Deus. E caso a sua fé seja uma fé que você reconheça que é uma fé que consegue ser menor do que um grão de mostarda, diga: o Senhor, como aquele pai daquele menino da mensagem de domingo passado: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, eu tenho fé, mas ela é tão pequenininha, aumenta a minha fé. Ajuda que essa fé cresça a tal ponto que eu possa olhar para a situação e crer que o Senhor está operando nela, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, a verdadeira fé é uma certeza que não admite dúvida. Versículos 23 e 24 dizem o seguinte: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. Isso é muito sério. É palavra do Senhor. Aqui o Senhor ensina que os que praticam a fé genuína, eles andam em vitória. É plantando semente de fé que nós colhemos milagres. O milagre para nós precisa ser algo real, algo plausível, uma possibilidade absolutamente real. Muitas vezes olhamos para o milagre numa perspectiva distante. Milagre acontece na nossa vida. É possibilidade de Deus, faz parte das infinitas possibilidades de Deus. A dúvida, ela tem sido a maior inimiga da fé e tem feito muitas figueiras secarem
no meio do povo de Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando a verdadeira fé existe, oramos crendo que já recebemos e será assim conosco. E eu não digo a você que nessa trajetória da espera do milagre, da espera que a vitória venha, não há sofrimento. Muitas vezes há lágrimas, há choro, há angústias profundas, mas vá chorar no colo de Jesus, que é lugar quente. Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e fale ao seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe recompensará. Muitas vezes muitos não têm a liberdade de fazer isso dentro do carro. Passa no banheiro, quero ver ninguém lhe incomodar lá dentro. Ore dentro do banheiro, clame ao Senhor. Em quarto e último lugar, a falta de perdão é um obstáculo no caminho da fé que produz resultados. 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Eu queria fazer um parêntese aqui e chamar sua atenção para a necessidade de nós listarmos aquelas pessoas que se levantam gratuitamente contra nós. Abençoe a vida delas. Abençoe, e não amaldiçoe. Diga: Senhor, eu me levanto para abençoar essa vida em nome de Jesus. Abençoe em cada área como você gostaria de ser abençoado. E continue pleiteando a sua causa. E a vitória virá em nome de Jesus. O que o texto nos ensina sobre o que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, precisamos olhar para a palavra de Deus com a certeza que essa palavra é a verdade e que funciona quando levada a sério. Em segundo lugar, a Bíblia Sagrada foi deixada para nós como única regra de fé e prática. Isso sugere um crer e praticar, como nós cantamos há pouco, crer e observar. Ela não contém a verdade, ela é a verdade, e a verdade chama-se Jesus Cristo, a palavra viva que procede da boca de Deus. Vamos aprender com essa palavra de vida que a fé tem que ser experimental, não teórica. Em terceiro lugar, a hora da fome de Deus é a hora que Ele espera que sejamos frutíferos, especialmente do ponto de vista da fé. E Deus, com fome, não quer encontrar só folhas, exterioridades. Ele deseja frutos. Finalmente, confesse a sua vitória pela fé e diga sem duvidar aos montes que têm impedido a sua vitória, que eles se ergam e sejam lançados ao mar, em nome de Jesus Cristo, e será assim com eles. Amém? Que o Senhor Ele possa ministrar essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.